O capítulo 6 de Cânticos começa com o coro, e a partir do versículo 1 diz: Para onde foi o meu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado, para que a ajudemos a encontrá-lo? A esposa diz: O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Agora vem o quinto cântico. Começa com a fala do esposo a partir do versículo 4, diz: Minha querida, você é bonita como Tirza, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército com bandeiras. Desvie de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeadas de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par, e nenhuma está faltando. As suas faces, como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pombinha sem defeito, a mais querida da sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. As outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz. As rainhas e as concubinas a louvam. O coro, no versículo 11, diz: Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? E a esposa responde, versículo 11: Desci ao jardim das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romãzeiras estavam em flor. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Coro, versículo 13. Volte, volte, Sulamita, volte, volte para que nós a contemplemos. A esposa agora diz: Por que vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Manaim? Agora no capítulo 7 de Cânticos, começa com o esposo, a partir do versículo 1, diz: Como são bonitos os seus pés nas sandálias, ó princesa do Cristo. As curvas dos seus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O seu umbigo é uma taça redonda, onde nunca falta bebida. O seu ventre é um monte de trigo cercado de lírios. Os seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é uma torre de marfim. Os seus olhos são como as piscinas de Hesbom, junto ao portão de Bet-Rabim. O seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. A sua cabeça é como o Monte Carmelo. Os seus cabelos são como a púrpura. Um rei está preso nas suas tranças. Como você é linda! Como você é atraente, meu amor, com as suas delícias! Esse seu porte é semelhante à palmeira, e os seus seios se parecem com os cachos. Eu disse: Vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos de uvas, e o aroma da sua respiração como o das maçãs. Os seus beijos são como um bom vinho. E agora a esposa vai dizendo aqui, na continuação do versículo 9, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Venha, meu amado, vamos para o campo, passemos a noite nas aldeias. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se já começaram a brotar, se as flores estão se abrindo, se as romãzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e às nossas portas há todo tipo de frutos excelentes, frescos e secos, que reservei para você, meu amado. Vamos ler agora o capítulo 8 de Cânticos, e diz assim a partir do versículo 1. Quem dera que você fosse meu irmão,
amamentando aos seios da minha mãe. Se eu o encontrasse na rua, poderia beijá-lo e não me desprezariam. Eu o levaria para a casa da minha mãe e você me ensinaria. Eu lhe daria de beber vinho aromático e o suco das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão, nem despertarão o amor, até que este o queira. E agora o sexto cântico começa com o coro a partir do versículo 5. Quem é esta que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Esposa, continuando o versículo 5. Debaixo da macieira eu o despertarei. Ali a sua mãe teve dores de parto, ali esteve com dores aquela que o deu à luz. Ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Os irmãos agora, a partir do versículo 8, diz: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos por esta nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela fosse uma muralha, edificaríamos sobre ela uma torre de prata. Se ela fosse uma porta, nós a reforçaríamos com tábuas de cedro. A esposa, no versículo 10, diz: eu sou uma muralha, e os meus seios como as suas torres. Por isso, sou para ele como aquela que encontra a paz. Versículo 11 é o coro e diz: Salomão teve uma vinha em Baal-Amon. Ele a entregou a uns lavradores e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1.000 moedas de prata. A esposa, no versículo 12, diz: a minha vinha que me pertence, dessa cuido eu. Você, Salomão, terá as suas 1.000 moedas e os que guardam o fruto dela, as suas 200. O esposo, versículo 13, diz: você que habita nos jardins, os meus companheiros querem ouvir a sua voz, eu também quero ouvi-la. E a esposa, versículo 14, diz: venha depressa, meu amado, correndo como um gamo ou um filho da gazela sobre os montes perfumados. Nós vamos começar agora o livro de Isaías. E no capítulo 1 começa falando assim, no versículo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Aí vai falar agora sobre a nação pecadora, a partir do versículo 2, diz o seguinte: escutem, ó céus, e ouçam, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitam o Senhor, desprezam o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês, e a terra se acha devastada como uma destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha,
como choupana no Pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aí vai falar agora sobre o culto hipócrita ser condenado. A partir do versículo 10 diz: Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: De que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem dos cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene, as festas da lua nova e as solenidades. A minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. E aí vai falar sobre o convite da graça, versículo 18, a parte dele diz o seguinte: O Senhor diz: Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o diz. E agora falando sobre o julgamento e a redenção de Jerusalém, a partir do versículo 21, diz o seguinte: Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Por isso o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a de sua escória, como se faz com potassa, e tirando de você todo o metal impuro. Eu lhes darei juízes como você tinha antigamente, e conselheiros, como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram, e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Porque vocês serão como o carvalho cujas folhas murcharam, serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa, e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos, e não haverá quem apague o fogo.